que a criança manifesta esses sintomas, esses sinais, que é uma criança já que tem uma mediunidade ostensiva e uma criança menos ostensiva, no caso? Quais são os Sim, sintomas? Como que os pais que estão nos ouvindo pode perceber isso claro. e até Eu, mesmo orientar? sim, claro. Eu já tive alguns casos assim de pessoas próximas de mim, com crianças também, que tem várias situações que acordam gritando, que acordam chorando, que acordam falando que viu fantasmas no Sim, quarto, ou que você percebe que existe um acoplamento áurico naquela criança que está fazendo com que ela esteja muito incomodada com algo. E aí ela chora, aí ela fica nervosa, e você dá banho e não adianta, você dá comida não adianta, você dá o mamar para ela não sim, adianta, tudo e não adianta, você percebe que a coisa é energética. Por isso que é importante, Pri, os pais detectarem isso e saber como fazer. Não adianta dar banho, ou dar comida, ou dar. Seria muito melhor você dar um passe, você acalmar, fazendo uma limpeza, fazendo uma limpeza de dentro de você para fora e reverberando isso na aura da criança, sim, para que o que tiver acoplado nela se afaste melhor até com essa emanação. Então, essa é a parte mediúnica de uma criança, onde a aura dela é um tipo de aura que acopla muito fácil, auricamente, com espíritos, tanto espíritos desequilibrados quanto legais. E sim. aí ela vai sentir essa coisa. Então, ela vai ficar choramingando, ela vai ficar chatinha, ela vai ficar irritada, porque ela tem essa parte ostensiva da mediunidade. E tem aquelas crianças que não têm tanto isso, mas têm o parapsiquismo. Por exemplo, tenho duas filhas, minhas duas filhas Sim, quando crianças, né? sim. A mais velha, com parapsiquismo bem aguçado, ela falava para mim assim, eu já contei isso em muitas lives, né? Ela tinha 6 anos e a outra tinha 3. Essa de 6 anos, a gente estava tomando sol no quintal do meu pai e ela perguntou para mim, insistiu na pergunta de o que tinha naquela parede do quintal. E eu, totalmente desconectada, falei, filha, não sei o que tem dentro, areia, pedra, cimento. Não, mãe, não é isso, o que tem aqui dentro? Ela insistiu tanto que daí eu me toquei, eu falei, por que você está perguntando isso, filha? Porque uma amiguinha minha acabou de entrar aqui e sumiu. Ela já estava vendo, né? Ela já estava vendo e Sim, brincando com um sim, colega espiritual, você sim. entende? Então, isso é o Entendo. que é a clarividência dela. Agora, já, olha outra situação. A minha menor, ela acordou numa noite, nós dormíamos nós três no mesmo quarto, né? E eu na época, estava separada, divorciada, então eu estava morando na casa dos meus pais e dormíamos todos nós num quarto só. E eu, como já tinha o conhecimento da experiência fora do corpo, da projeção astral, da mediunidade, né? Eu já frequentava há 14 anos centros de Umbanda, eu fazia toda a parte de desenvolver a minha mediunidade. Então, eu tinha uma conexão com o mundo espiritual. Eu percebi que ela estava incomodada e ela estava sendo, entre aspas, assediada, vamos dizer Isso, assim. sim. Por quê? Porque o alvo desse espírito era Era com que você, né? eu não saísse do Sim, corpo para fazer alguma assistência espiritual. Então, incomodando, como eu já estava fazendo um trabalho espiritual, eles não conseguiam chegar na minha aura, eles o quê? Chegam na aura da criança que está muito mais vulnerável e aberta. E aí eu tive sim. que parar o trabalho, fazer um trabalho com ela, ajudar, limpar e fazer essa expansão, um trabalho realmente assim de bioenergia mesmo, de expansão de compaixão, né? Então aí você vê que ela estava acoplada auricamente a um espírito, essa parte mediúnica. Sim, sim. Você entendeu? Entendi. Então, é você perceber os sinais da criança, se a criança está muito irritada, ou na hora de dormir, ela está naquele processo lá, depois de alguns minutos dormindo, ela acorda muito irritada, ela fala que está vendo algo, então é bom a gente já começar a trabalhar com o reiki, com o paz, que é essa expansão de amor.
é trabalhar o campo da criança. Fazer perguntas, sabe, Pri? É muito Sim, importante fazer perguntas para as crianças. Porque se você não faz perguntas, elas também não vão saber nem dizer. Então, quando você pergunta, sem instigar a sim, experiência, né? Porque aí você acaba realmente encapando a experiência da criança com algo que você tem referência. Mas tem que sim, vir dela, tem que vir dela. Então, nem que ela encape com uma imagem de use a palavra fantasma, monstro, não importa o que, né? Mas algo. Então, e você precisa perguntar o que aconteceu, o que você sonhou, quem você viu, o que você sentiu, por que você está com medo, e abraçar e tentar fazer todo esse trabalho dela ter segurança e confiança de poder falar e contar as experiências, e depois dali para frente você vai amenizando, dando conhecimento, falando: isso é normal, filha, isso daí acontece, isso não fica assim, a mamãe está aqui, não tem problema, não sinta medo. Então, você vai tratando, quando a criança é pequenininha, essa minha filha tinha 3 anos, não dava para a gente falar nesse nível, ela sim. não ia entender. Agora, a de 6 anos entendeu. E quando ela me perguntou isso, eu falei: filha, existe aqui um plano onde nós estamos vendo, conversando, nos tocando. Existe um outro plano, que é um plano invisível, que nem todo mundo enxerga o que você está enxergando, mas esse plano existe. Porque o que acontece? Quando a gente corta, Priscila, a clarividência das crianças na infância, a criança ela vive, ela cresce por mimetismo, ela imita os pais, imita as pessoas que estão mais próximas dela. Então, se ela está vendo uma coisa e o pai e a mãe não estão vendo aquilo, é muito mais fácil ela cortar a clarividência muito cedo, porque ela vai acreditar naquilo que os pais estão vendo. Então, se tem pais que chega para ela e fala: você está louco, você não viu nada, isso é fantasia da sua cabeça, para de falar isso. Ela vai cortar mais ainda. Sendo, se ela tiver pais que chega para ela e pergunta: mas o que você viu? Quem é essa amiguinha? Ela tem nome? O que vocês conversam? Conta para a mamãe. Você entende? Entendo.